um assunto muito importante, que são os direitos do INSS para pessoas com câncer. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o advogado Jean Postais, seja muito bem-vindo. Jean já esteve algumas vezes aqui com a gente, né, Jean? Sempre com temas muito importantes, porque isso impacta demais e tem muita gente que se encaixa dentro desse assunto, né, Jean? Positivo, Micael. Satisfação em estar aqui de novo. Em relação à pessoa com câncer, realmente ela tem vários direitos previdenciários. Alguns deles, inclusive, são muito pouco comentados, não é? A gente pode começar destacando a questão, por exemplo, do auxílio-doença. Então, uma pessoa que tem câncer, uma mulher, por exemplo, que passa a ter o câncer de mama, ela pode pedir esse benefício no INSS. E é um benefício que ela pode vir a receber por alguns meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e passa a ter esse benefício e essa segurança no momento em que ela precisa muito. Tem gente que nem sabe, né? Tem esse diagnóstico, não sabe. A gente falou aqui de câncer de mama. Nesse caso, o auxílio-doença é só para câncer de mama ou é para câncer no geral, Jean? Não, é uma ótima pergunta. Na verdade, é para todos os tipos de câncer, né? E o mais interessante, Micael, é que para a maioria dos tipos de doença é necessário a pessoa pagar alguns meses de INSS para depois fazer o pedido de auxílio-doença. Na questão do câncer, não. A legislação prevê que mesmo com um pagamento apenas, a pessoa pagou um mês para o INSS e acabou adquirindo câncer, ela pode fazer o pedido e pode vir a receber esse benefício que traz uma tranquilidade, pelo menos temporária, pelo menos por alguns meses. Aí tem que juntar alguns documentos ali, como é que funciona mais ou menos isso? A recomendação é ter uma boa documentação, juntar o prontuário médico, documentos atualizados, se possível, documento de um especialista que relate tudo o que está acontecendo, justamente para a pessoa poder ter esse benefício pelo máximo de tempo que puder, para ela ter essa tranquilidade nesse período. E, claro, também uma orientação com advogado, assim como você, né? Isso, acontece muito do INSS negar o direito, né, Micael? A gente vê muitos casos absurdos, que o INSS nega um direito evidente de uma pessoa com câncer, por exemplo, e aí a pessoa realmente tem que recorrer ao judiciário para poder receber esse benefício. Não, é bem preocupante mesmo. E, Jean, quando essa doença ela gera uma incapacidade permanente, né? Porque são vários tipos de câncer, cada tipo de câncer ele traz algum efeito diferente para a pessoa e alguns deles são permanentes. Exato. Se a pessoa acaba tendo alguma questão permanente, ela pode pedir a aposentadoria por invalidez, que agora mudou de nome, é aposentadoria por incapacidade permanente. Mas todo mundo conhece como uma aposentadoria por invalidez. E é um benefício que a pessoa vai receber, a princípio, para a vida inteira. Só que esse benefício, Micael, acaba sendo mais divulgado para quem tem uma incapacidade permanente. Mas tem um outro benefício para quem ficou com uma sequela que eu considero até melhor que esse, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. O que é isso? Que é uma diferente, já. É diferente e é muito pouco divulgada. Vou imaginar que uma mulher... Eu não conhecia, já. Não conhecia essa. Vou imaginar que uma mulher teve um câncer de mama muitos anos atrás, teve que fazer uma cirurgia. E acabou ficando com uma deficiência no corpo. Essa aposentadoria ela pode se aposentar mais jovem e com menos idade. E a grande vantagem para a aposentadoria por invalidez é que nessa outra que eu comentei, ela pode continuar trabalhando. Então, eu diria que a melhor aposentadoria e é uma das menos divulgadas. Perfeito. Olha, não sabia uma informação que para muitos telespectadores, muitas pessoas que estão nos assistindo, tenho certeza que vai ser muito útil mesmo. Além disso, queria te perguntar uma outra coisa, que é sobre o saque do FGTS, do PIS. Nesse caso aqui, também é possível? Como que funciona? Também é possível. A legislação prevê que a pessoa com câncer ela tem esse direito ao saque do FGTS e ao PIS. Então, no momento em que ela está necessitando muito, a legislação acaba protegendo ela. Ela pode fazer esse requerimento na Caixa Econômica e aí, a princípio, tem o direito de sacar todo o FGTS ou, se for o caso, de receber o PIS também. Tem alguns outros benefícios? O que a gente pode falar? Esse que a gente conversou, da aposentadoria por contribuição da pessoa com deficiência, que eu comentei, ele também existe um outro um pouco parecido, que é a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Então, novamente, entramos no caso da pessoa com câncer, que teve câncer há muitos anos e ficou com uma sequela, ficou com uma deficiência. Pouca gente também comenta, mas essa pessoa pode se aposentar com menos idade. Existe uma aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Então, a mulher passa a conseguir se aposentar com 55 anos e o homem com 60 anos. É menos do que a aposentadoria padrão. Convencional. E também é algo que não é muito comentado. Uma outra coisa que eu acho que também não se comenta muito, né, Jean, é a isenção de imposto de renda, né? Tem isso também, certo? Tem também. Vamos imaginar que uma mulher recebe uma aposentadoria de R$4.000 e paga ali o imposto de renda todos os meses. A legislação prevê que se ela tem o câncer ou se ela teve isso há muitos anos,
ela também pode pedir essa isenção. Como é que funciona assim? Ela pode fazer esse requerimento, a princípio na própria Receita Federal, buscando a isenção desse imposto e inclusive pedindo o retroativo, Micael. Isso também não é muito divulgado. Então, se ela teve esse problema e tem há muitos anos, ela também pode buscar um retroativo disso. Caso ela não consiga nesse requerimento, aí realmente seria um processo judicial. Daí tem que realmente entrar com o advogado e aí Exato. São muitos casos dentro dessa área, assim... Na questão de isenção de imposto de renda, é pouco divulgado. E naquela outra aposentadoria que a gente comentou também. A maioria das pessoas conhece só o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Esse é o padrão, é o que todo mundo conhece. Mas esses outros direitos que a gente comentou, eu diria que tem muita gente que não sabe que pode pedir também. E podia estar recebendo, né? E muitas pessoas que estão passando dificuldade, eu diria também. Exato. E numa situação de tanta fragilidade, né? A pessoa, poxa, está ali doente, muitas vezes ela já tem um direito muito melhor do que ela imagina, mas não tem o conhecimento para fazer o pedido. Com certeza. E eu acho que a gente está num cenário também, hoje em dia, as famílias, elas costumavam ser muito grandes e hoje em dia as pessoas estão mais solitárias e tem pessoas que estão ali doentes, sozinhas e não tem nem alguém ali perto que possa dar uma orientação. Isso, assim, né? Isso que você comentou é muito interessante, porque tem mais um direito, posso falar aqui rapidinho? Claro, perfeito. Se a pessoa é aposentada por invalidez e ela precisa da ajuda de um terceiro, vamos imaginar que ela mora sozinha, mas vai precisar da ajuda de um enfermeiro, de uma enfermeira, para ajudar ela nos atos da vida civil, ou seja, para tomar banho, para escovar os dentes, ela precisa da ajuda de um terceiro. A lei prevê um adicional de 25% na aposentadoria dela. Então vamos imaginar que ela recebe R$4.000, ela vai receber os R$4.000 mais 25%, porque ela não consegue mais fazer os atos sozinha. Então ela tem essa espécie de revisão do benefício dela, né? Esse acréscimo, que também é pouco comentado e acaba trazendo uma segurança maior. É a aposentadoria mais 25%. Eu tenho uma pergunta aqui para te fazer sobre o auxílio acompanhante. Por acaso é esse? Seria esse. O pessoal chama de auxílio acompanhante, mas a gente também chama de adicional de 25%, né? Ah, entendi. E é um direito previsto em legislação, mas só para quem é aposentado por invalidez, tá? Para quem não é aposentado por invalidez, aí realmente não tem esse direito, né? Então, as outras aposentadorias que eu comentei, aí realmente não tem esse direito. Hoje, até o meu celular aqui tá me chamando, mas sabe por quê? Que é o pessoal da produção que está chamando a gente. Tá certo. Tem pergunta. Maravilha. Chegou pergunta para você. A gente vai ler a pergunta aqui agora, porque já que estamos com o Jean aqui. Jean, sempre que você vem muita pergunta aqui. Isso que eu gosto, né? Fico feliz. Que a galera participa, manda e a gente consegue responder ao vivo, né? A produção vai colocar aqui pra gente a perguntinha, que é a seguinte: a Débora, se eu sou pensionista, também tenho direito a essa aposentadoria por deficiência? A Débora faz essa pergunta para você, Jean. O que você poderia... A resposta para a Débora é sim, tem esse direito. A pensão, ela pode acumular com a aposentadoria ao deficiente. São duas questões diferentes. A pensão, ela recebe porque alguém com quem ela morava, provavelmente o esposo, veio a falecer e ela recebe essa pensão. A aposentadoria ao deficiente é para alguém que pagou o INSS por 15, 20 anos, por exemplo, tem uma deficiência e pode fazer esse pedido de aposentadoria. E é interessante, Micael, é uma legislação bem específica, mas o que as pessoas têm que saber? A partir de uns 15 anos de contribuição, se a pessoa tem essa deficiência ou teve câncer, vale a pena dar uma olhada. Porque a partir de 15 anos ela pode acessar uma aposentadoria por idade mais jovem, ou ela pode daqui a pouco entrar numa aposentadoria por contribuição. Então, em resumo, a partir de 15 anos de contribuição eu recomendo calcular e ver se tem algum direito ou não. Jean, essas informações que você trouxe hoje para a gente, as pessoas conseguem acessar, por exemplo, no site do INSS? Tem como fazer isso? Sim, o próprio site do INSS já comenta alguns desses tipos de aposentadoria, só que o INSS, quando você entra lá no Meu INSS, que é o aplicativo, ele apresenta uma simulação dos seus direitos. Muitas vezes essa simulação está equivocada. Ela não leva em consideração, por exemplo, uma doença grave, não leva em consideração se a pessoa trabalhou na roça ou se ela tem insalubridade. Então, tem uma série de questões ali que muitas vezes não são corretas. Então, a gente recomenda verificar a simulação do INSS, mas sempre questionar, sempre ver se não tem algum outro direito, justamente porque o direito previdenciário, que é o que a gente atua, ele busca adiantar as aposentadorias. Então, se o Micael tem uma expectativa de se aposentar com 65, a gente vai tentar verificar se o Micael não consegue se aposentar com 50. Exatamente. Então tem toda essa orientação. Por isso que é importante conversar com o advogado, claro. Exatamente. Tem mais alguma orientação que você gostaria de deixar para a galera? Esses são os principais direitos, né? Mas a grande recomendação que a gente sempre fala é calcular. Certo. Porque, como eu comentei, às vezes a pessoa tem pouco tempo de contribuição, mas ainda assim já acessa um direito e não sabe.
Perfeito, Jean, agradeço demais a sua participação, mais uma vez aqui com a gente no Ver Mais. Informações super importantes e, claro, seja sempre muito bem-vindo aqui no programa. Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima.